Programa Bem Mais Brasil no ar hoje, derrubando preconceitos. O tema envolve saúde e cidadania. Você sabe o que significa síndrome do espectro autista? Não? Então não sai daí que a gente já volta explicando mais sobre esse importante assunto. Pois é, galera, a síndrome do espectro autista, ou popularmente o autismo, já reúne no mundo cerca de 70 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, aproximadamente 2 milhões de pessoas já têm esse distúrbio. Infelizmente, não cresce na mesma velocidade o conhecimento sobre as causas, sobre as terapias, sobre a forma de tratar com o distúrbio. E é por isso que o programa Bem Mais Brasil, atento a essa questão, foi procurar uma especialista no assunto. E é com muito prazer que recebemos aqui a presença da doutora Karina Cleto, médica psiquiatra, a quem damos as boas-vindas e já iniciamos perguntando, doutora, o autismo, qual seria a melhor definição para esse distúrbio? Bom, o autismo é, na verdade, uma síndrome, né? E hoje em dia a gente tem o conceito de espectro. Então é um transtorno do neurodesenvolvimento e que hoje é englobado em um espectro. Imagina aquela caixa de lápis de cor que vai do branco ao preto, passando por milhares de cores. Esse é o conceito de espectro. E para a gente falar que é autismo, a gente tem que ter duas áreas comprometidas. Uma que é a área de interação social e comunicação social. E a outra é a interação mesmo social, principalmente com pares, é a dificuldade de interação social. Então, doutora, seria um erro nosso padronizar o comportamento social das pessoas com autismo? Absolutamente. Toda vez que a gente pensa em autismo, a primeira coisa que vem à mente, eu penso que é aquele filme Meu Filho, Meu Mundo, que acho que é o mais antigo, que é um filme de um menininho de cerca de 4 ou 5 anos que não fala nada e só balança. E aí mostra no filme crises homéricas, ele grita, ele chora, ele fica no chão. Na verdade, isso é um extremo do autismo, né? E, como eu disse que tem gradações, se você coloca tudo numa caixinha só, você está correndo o risco de perder uma série de diagnósticos. Existe uma criança igual a outra? Não. Não existe um autista igual ao outro. Bom, doutora, já que nós estamos tratando aí de alguns filmes famosos, eu me lembro de Rain Man, que também fala sobre o autismo. Nesse caso, devido à multiplicidade de variação de graus, não seria melhor a gente tratar como 50 tons de autismo? Adorei. Pode ser 500? 500 tons de autismo. Eu acho que seria o mais adequado. Gostei. Bom, doutora, mas a senhora diria que o preconceito ainda é um grande problema no tratamento do espectro autista? Infelizmente, a gente vê desde preconceito em relação às crianças autistas até os adultos autistas, né? Muitas vezes, quando há um diagnóstico, esse adulto, mesmo tendo uma capacidade intelectual bacana, tem muita dificuldade de adentrar o mercado de trabalho. E a criança, por sua vez, a questão da inclusão escolar. Doutora Karina, há como a gente relacionar causas, origens, motivos do aparecimento do transtorno do espectro autista? Bom, na verdade o autismo, você não tem como identificar uma causa. Então você tem desde síndromes que cursam com o autismo, como por exemplo o X frágil, até o autismo com causas genéticas, passando por fatores imunológicos, por fatores ambientais. Hoje, um conceito muito utilizado é a epigenética, que são as manifestações genéticas alteradas pelo meio ambiente. Então, especula-se a exposição a radioatividade, fertilizantes, pesticidas, alimentos, né?
Mas a gente não tem como hoje estabelecer, olha, esse é o gene do autismo, como todo mundo acha, né? Pode ser um gene que codifica determinado tipo, né? Ou determinado sintoma, mas na verdade a doença ela é bastante mais ampla do que você isolar uma causa só. O que a senhora diria a respeito desse tabu, doutora? Que o autismo pode ser transmissível a alguém próximo, que seja contagioso? De maneira nenhuma esse transtorno seria transmissível ou contagioso, de forma nenhuma. Inclusive, eu julgo muito saudável a convivência com o autista. Pessoalmente, eu aprendo cada dia mais. Doutora, desculpe a ignorância, mas existe alguma forma de tratamento, alguma prevenção para a síndrome do espectro autista? Se eu considero que o autismo é um transtorno, então eu vou considerar que o autismo é uma condição. Partindo desse pressuposto, eu vou começar com como prevenir o autismo. Se a gente parte do que eu disse antes, de que não há uma única causa, prevenir é uma coisa quase que impossível. Em relação a tratamento, como o autismo eu adorei a comparação, né? Como a gente tem os 500 tons de autismo, ou mais, o tratamento é da mesma maneira, varia da mesma forma. Então, nós temos aqui mesmo no consultório crianças que passam pela terapia ocupacional, pela fonoaudióloga, muito importante, psicoterapia, psicopedagoga, atividades físicas, as mais inclusivas, né, possíveis. Em termos de medicação, a gente medica sintoma, não o transtorno em si, né? Então, vamos pegar uma criança autista que esteja num extremo e apresente muitas crises de autoagressão ou de heteroagressão, né? Que puxa cabelo, até mesmo de si própria. Nesses casos, a gente precisa intervir com medicação. Mas é muito importante entender que com medicação nós não tratamos autismo, tratamos complicações. Então, tem várias crianças que não tomam medicação nenhuma. Mas as intervenções dos outros profissionais são extremamente importantes. Bom, doutora, agora esquecendo um pouco a parte técnica, a senhora como médica psiquiatra e falando com o coração de mãe, qual a sua opinião sobre esse remedinho chamado amor no tratamento, no acompanhamento de pacientes com a síndrome do espectro autista? Esse é o tipo de pergunta que até emociona, né? Porque eu não concebo que nada vá para frente sem amor, né? Eu, pessoalmente, vivo uma situação que eu não consigo pensar em outro presente maior para minha vida. Eu tenho uma filha autista, que hoje está com 9 anos, né? É a Amélia, e é uma criança extremamente dócil, e que, na verdade, eu falo que tanto para mim quanto para o meu esposo e para os meus outros filhos, eu percebo que ela trouxe mais amor, mais aprendizado. Hoje eu tenho certeza que eu sou uma pessoa melhor e diferente, muito pelo que eu aprendi e aprendo com ela. Entender esse mundo dela e ter a honra dela me permitir entrar nesse mundo e muitas vezes trazê-la para o nosso, né? Amenizar um pouco do que o nosso mundo faz com ela, por exemplo, os sons que agridem os ouvidos, as luzes que ofuscam mesmo os olhos, toda essa hipersensibilidade sensorial que ela tem, ela me permitir atenuar isso para ela é uma dádiva. E ela me permitir ver o mundo sobre a ótica dela também é um presente. Doutora Karina Cleto, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Bem Mais Brasil. Parabéns pelo trabalho, sempre eficiente, mas principalmente por esse coração amoroso de mãe.
E por falar em mães, vamos ouvir outras mães também que estejam envolvidas com o autismo? Uma dessas mães é Ana Cláudia, mãe do João Eduardo. Ela também faz parte de um grupo aqui de Araxá, AE+, e é com ela que nós passamos agora a conversar para ouvir dela própria como foi essa experiência desde o diagnóstico até a chegada ao grupo AE+, desse acompanhamento do João Eduardo. Ana Cláudia, seja bem-vinda ao programa Bem Mais Brasil e nos conte um pouco mais dessa experiência vivida por você a partir do diagnóstico da síndrome do espectro autista com o João Eduardo. Eu tive o diagnóstico dele com 2 anos e meio, mas desde os 6 meses eu percebia que tinha alguma coisa diferente, porque ele era uma criança muito agitada, muito chorona, nenhum lugar para ele estava bom, ele não gostava do colo, ele não gostava do contato físico, ele pulou várias etapas da infância dele, o engatinhar, o arrastar. Ele ficou deitado até 1 ano e 2 meses, dali ele já levantou e andou com 1 ano e meio. E ele é meu anjo azul, ele é muito sincero, sabe? Desde que eu tive o diagnóstico dele eu aprendi muito com ele. Ele me ensina mais do que eu ensino para ele. Ele é muito franco, ele é muito verdadeiro. No início não foi fácil. O diagnóstico é bem difícil quando a gente recebe o diagnóstico médico, seu filho é autista. Daí a primeira pergunta que a gente faz, mas como? Né? Ele é perfeito. E eles são perfeitos sim. Não tem uma característica física que demonstre que eles são autistas. Ana Cláudia, a partir do diagnóstico e as primeiras providências, como se deu o encontro seu com o grupo AE+? O grupo AE+, foi de repente para mim. Ele já existia, já era formado, e lá, assim, eu me senti totalmente acolhida, porque aí você chega e vê que tem aquelas mães que passam a mesma coisa que você, e ali você se sente acolhida, abraçada por elas. E foi o melhor momento que eu tive, desde o diagnóstico até chegar ali, para mim foi o melhor momento. Eu falo para quem estiver nessa situação, se identificou, procura o grupo. O nosso objetivo é acolher os pais, porque a criança tem o apoio, tem a terapia, tem um profissional que trabalha com ela. E ali é o momento dos pais. Isso é muito importante. E se isolar, não, é muito pior. E o mundo precisa conhecer o autismo e a gente está aqui para mostrar. O nosso grupo está aqui para mostrar isso. Ana Cláudia, muito obrigado pela sua participação no programa Bem Mais Brasil. Complementando o que disse a Ana Cláudia, também convidamos a Aline Coelho, outra mãe do grupo AE+, a quem já damos as boas-vindas e perguntamos: com você aconteceu de modo semelhante, Aline? Como é que se deu aí o conhecimento do diagnóstico e as primeiras providências no caso aí do Marco Paulo? O diagnóstico do Marco Paulo veio atrasado, né? Veio muito tardio. Que isso não limitou eu correr atrás para poder ir atrás dos objetivos para ele conseguir as terapias. O Marco Paulo, no começo, assim, acho que todas as mães sabem que a criança tem um jeitinho diferente, né? O do Marco Paulo eu pude comparar muito porque eu tinha uma sobrinha que são da mesma idade. Mas aí até você achar assim o que é o que é um percurso bem prolongado, né? Até então nunca tinha ouvido falar do autismo, não fazia nem ideia do que seria. Então cheguei no neuro e falei do autismo. E cada 5 características que ele lia, 4 se encaixavam no meu filho, porque o autismo ele é diagnosticado no comportamento da criança. E daí então começou as terapias frequentemente, né? O diagnóstico quando a gente recebe ele, é tipo como se caísse uma bomba, mas ao mesmo tempo com solução, porque a partir do diagnóstico você consegue ter um direcionamento, porque você fica meio sem rumo, mas logo com as terapias você já consegue ter, saber direcionar, até mesmo a gente pais, né? Que o baque eu acho que maior é pra gente, porque a criança em si, pra ela tá tudo dentro da normalidade. Aline, no seu caso, como se deu aí o encontro com o grupo AE+? O grupo AE+, foi fundado por os profissionais que atendiam nossos filhos. Eu, de todas as mães que eu sou uma das primeiras que foi convidada, até mesmo eu estou no grupo desde quando ele surgiu. O intuito dos profissionais era justamente isso, era poder proporcionar aos pais aquele aconchego,
né? Mostrar para eles que ainda tem possibilidades de mudar essa história. Então, o nosso objetivo é abraçar os pais, justamente para poder acolher, e a gente que já tem um pouco de experiência já no assunto, né, como lidar, como procurar, hoje a gente sabe bastante do que a lei nos protege, a gente consegue dar esse suporte, que é um suporte que os profissionais deu para a gente na época. Mas o mais importante é a união, né, é a gente poder se identificar, uma birra, se identificar como uma criança está passando por aquela crise e saber se entender sem julgar, né? Saber procurar, antes de julgar, saber entender que talvez aquilo ali é uma criança autista, que está apenas tá dentro do mundo dela, mas por algum motivo se desorganizou. E como ela não tem o entendimento talvez de explicar o que ocorreu aquilo, ela tem às vezes esse tipo de atitude. Então, entender mais sobre o autismo faz ter menos preconceito, faz você passar a entender o próximo. Hoje, com a internet, a gente consegue aglomerar bastante pessoas, que esse é o intuito, né? A gente quer compartilhar bastante do nosso propósito para poder alcançar e atingir mais pessoas possíveis. Então, as pessoas que se identificaram por algum motivo que tem na família, ou até mesmo já percebeu algumas características nos filhos, procurar a gente tem uma carga muito positiva para poder passar para os pais. E a gente descobriu que unidas a gente tem muito mais força. Aline, muito obrigado pela sua participação no programa Bem Mais Brasil e parabéns aí pelo trabalho de vocês no grupo AE+. Bem, chegamos ao final da 10ª edição do programa Bem Mais Brasil, nessa nova fase, hoje tratando do assunto Síndrome do Espectro Autista, um dos assuntos mais importantes que nós poderíamos abordar aqui, para interagir com você do outro lado da telinha. Quer saber mais? Entre em contato com o grupo AE+, aqui de Araxá. Os contatos se encontram no final da tela aqui, tanto como número de celular, contato no Facebook, enfim. Você só não pode ficar em dúvida. Busque o conhecimento, busquem a união, virtual que seja, para essa troca de conhecimentos fazer com que você saiba mais como cuidar de alguém que tem esse distúrbio. E você também pode interagir conosco. Você pode enviar a sua opinião, seu comentário, sua dúvida também para os nossos quadros interativos aqui do programa Bem Mais Brasil. Interaja conosco através do WhatsApp 99917 4948. Não esquecendo que o DDD é 34. Vale mensagem de texto, seu áudio ou então seu vídeo gravado na horizontal com a sua pergunta, encaminhe para a gente aqui para as próximas edições do programa Bem Mais Brasil. Então, combinado, esperamos você aqui conosco, tá certo? Afinal, nós somos todos da galera do bem. Bem Mais Brasil!